zodíaco, cada um representando um signo, né, do cosmos. E aí, só para fechar esse raciocínio do metamaterial, a gente tem, no filme, esse material se gasta. E se a gente pega na história do fenômeno OVNI, se a gente pega, por exemplo, o OVNI de Ubatuba, década de 50, em Ubatuba, em São Paulo, um OVNI apareceu na praia de Toninhas, e esse OVNI começou a despejar um material quente, esse metal, e esse material foi encontrado por vários pescadores, todo mundo conseguiu um pedacinho desse material. Então, o que a gente sabe hoje é que esses OVNIs, eles usam uma espécie de material, esse metamaterial, e a cada vez que o OVNI é utilizado, ele gasta um pouco do material. Esse material, ele corrói, pinga, e de fato você consegue resgatar esse material depois no chão. Isso aconteceu não só em Ubatuba, como em Council Bluffs, nos Estados Unidos. O Jacques Vallée tem esse material, alguns já analisaram, e são ligas completamente diferentes das ligas humanas que a gente conhece. E no filme mostra isso. Cada vez que a Margaret usa esse metamaterial para ter um poder, quanto mais avançado é o poder, e um dos mais avançados que mostra no filme é ela tornando todo mundo invisível, ela gasta um pouco desse material. Quanto mais avançado o poder, mais material se gasta até que ele se desfaz completamente. Isso é uma coisa interessante que mostra no filme. Show. Ô Vilela, passando aí para a parte do spoiler mais heavy metal, e que tem um pouco a ver com a parte que você talvez dormiu, se bem que eu acho que essa parte você estava acordado ainda, que é o momento em que o filme revela que nessa encenação dos alienígenas, se passando por animais fofinhos, eles também fantasiam a aeronave ou o laboratório deles como uma casa. A gente tem a imagem aí depois, se o Homer puder botar, a casa que o filme diz que é a casa de João e Maria. E a gente fala, pô, peraí, meu irmão. João Maria, no conto original dos irmãos Grimm, né? O conto é de 1812, inclusive, você pega as séries de Irmãos Grimm, é negócio de terror, não é coisa de criança, né? A Disney deu uma suavizada. O que é a história? A bruxa malvada, ela cria aquela casa de docinho, de pão de mel, bolo e tal, para atrair as crianças famintas que estão perdidas. Ela captura João e Maria, engorda o menino na gaiola para devorar o menino e planeja depois devorar a menina. Então tem a ver com o negócio de canibalismo ali. E aí o que é estranho é que se a gente pega os documentos de Jeffrey Epstein, os documentos do Epstein falam dessa elite consumindo esse tipo de material. E aí o que é estranho é que nas denúncias que são feitas contra o Spielberg, alguns atores falaram que ele praticava isso. Você fala, meu irmão, não acredito que o cara botou isso no filme. É uma denúncia que alguns atores fizeram contra ele, de que ele devorava bebezinhos. Então eu achei um negócio extremamente estranho e sinistro isso. O que vocês acharam desse detalhe aí? Praticamente o ET é o Epstein, né? Praticamente o ET é o Epstein, né? Pô, total. Porque fazendo ritual, levando a criança para casa de João Maria, né? Praticamente o filme tá falando isso. De forma, claro, velada ali, e ele mostra as cenas, mas muda todo o contexto para parecer uma coisa boa, né? Que é alguma coisa que acontece com as pessoas que recebem, que são levadas para esses rituais, que são traumatizadas. O que as pessoas falam não conte para ninguém, mas foi uma experiência boa, a pessoa é convencida a achar que aquele abuso foi uma coisa boa, né? Que é o que o Daniel estava comentando agora há pouco, e o filme meio que romantiza isso aí. Então, aí alguém pode falar, mas no filme os alienígenas não devoraram as crianças, o Daniel e a Margaret. Não, eles devoraram, sabe o quê? Eles devoraram sim, mas não foi a carne deles, foi a inocência. Eles devoraram a infância, devoraram a alma, a autonomia das crianças. Por quê? Fizeram experimentos com as crianças contra a vontade delas, apagaram a memória, implantaram poderes e prepararam as duas crianças para servir como instrumento dos alienígenas de revelação da nova religião alienígena. Ou seja, a casa de João Maria virou uma armadilha de abdução ali, de tortura das crianças, porque o que parecia originalmente ali no início um conto de fadas para as crianças era, na verdade, um trauma de infância pesadíssimo, disfarçado de maravilha. Você não enxerga isso, Rony? Porque eu vejo muitos caras, até tinha um sargento
do exército americano, que eu esqueci o nome dele, acho que era Clive alguma coisa. Ele era um cara que ele falava da abdução dele, ele chorava de emoção, ele falava, poxa, coitadinho deles, eles são tão prejudicados, a humanidade fez tanta maldade com eles. Eu falo, poxa, eles que fazem maldade com a gente, pô. Que história é essa? Parece que existe, né? Eu volto àquela ideia que eu apresentei antes, parece que eles implantam na pessoa uma espécie de empatia, como se fosse ali uma síndrome de Estocolmo, né? Que o cara fica apaixonado pelo torturador. Você já viu casos assim, Rony, que a pessoa fica, em vez de ficar traumatizada, ela volta super apaixonada, achou tudo muito lindo? Você já viu isso? Se a gente pega o caso Varginha, né? Eu entrevistei as meninas no documentário e eu perguntei muito dos olhos. O filme do Spielberg fala muito dos olhos, inclusive o Spielberg falou nos bastidores, olha, tudo tá nos olhos. A alma você consegue acessar pelos olhos. E é muito clássico que quando as pessoas olham nos olhos desses seres, e os olhos não são grandes à toa, os olhos são grandes para as pessoas acharem inevitável olhar para os olhos. Se você lembrar no filme do Spielberg, quando tem a cena do cervo virando o ET, dentro do olho dele tem um sigilo também, que é o mesmo sigilo que está no círculo de plantação, que está no material e que está no chão quando a criança é abduzida. Então, o que significa esse símbolo? Se a gente olha na magia, o símbolo ou sigilo é aquilo que conecta. Quando você cria esse símbolo, ele tem uma intenção ali dentro, e ele é o que conecta nós, humanos, com essas entidades que seriam as não humanas quando a gente faz uma magia ou um ritual. Nesse caso, tudo que tem símbolo no filme é justamente representando essa conexão que seria entre o céu e a terra, humano e o não humano. E no olho do ser tem também. Então, quando a pessoa olha no olho do ser, é como se olhasse para a medusa. Ela entra no estado de paralisia, ela entra no estado alterado de consciência, e o ser consegue entrar na alma daquela pessoa e implantar qualquer sentimento e qualquer imagem, qualquer ideia que ele queira. Então, ele consegue, de fato, implantar naquela pessoa que foi uma coisa boa, que ela tem que aceitar aquilo. Quando eu entrevistei as meninas de Varginha, o que elas me relataram foi que quando elas viram o ser, era muito feio, era horrível, tinha veias saltadas, tinha aquelas coisas que pareciam chifres, as protuberâncias, tinha uma pele marrom, os olhos vermelhos, e quando elas olham finalmente nos olhos, duas delas, que é a Kátia e a Liliane, a Valquíria não ficou olhando nos olhos porque ela ficou impressionada com o ombro com veias, elas relatam que começaram a sentir pena do ser. E eu falava assim, mas ele tinha expressão facial de sofrimento? Não, ele era feio, era horrível. E como assim você teve pena de um ser que não tem expressão facial